Boa noite, queridos e queridas do culto do Evangelho da Noite. O culto de hoje é o culto do dia 9 de fevereiro de 2023 e nós vamos exultantes fazer a leitura inicial para ir sintonizando e colimando as nossas vibrações mentais com as vibrações mais superiores do Cristo de Deus, de São Francisco de Assis, de toda essa egrégora realizadora do culto do Evangelho da noite de hoje. Então, para afinarmos as nossas mentes e corações, nós vamos ler uma página desse livro Vinha de Luz, e é a lição hoje 134, Alfaias. Tá vendo? Ainda vai ter esse bônus que nós sairemos daqui sabendo o que são as alfaias. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo suas alfaias em casa, não desça para tomá-las. Jesus, em Lucas, capítulo 17, versículo 31. A palavra do Mestre não deixa margem a hesitações. Naturalmente, todo aprendiz vive na organização que lhe é própria. Cada qual pertence em casa, isto é, na criação individual ou no campo do testemunho a que o Senhor o conduziu. Geralmente, porém, jamais está sozinho, reduzido ou extenso. Há sempre um séquito de afeições a acompanhá-lo. Muita vez, contudo, a companheira, o pai e o filho não conseguem mover-se além das zonas inferiores de compreensão. Quando o discípulo, pelos nobres esforços despendidos, se equilibra vitorioso na parte mais alta do entendimento. Chegados a semelhante situação, muitos trabalhadores aplicados experimentam dificuldades de vulto. Não sabem se separar das alfaias, de adorno dos vasos essenciais. As frivolidades dos deveres justos e sofrem dolorosos abalos no coração. Indispensável se precatem contra esse perigo comum. Cumpra-se a obrigação sagrada, atenda-se antes de tudo ao programa da vontade divina, exemplifique-se a fraternidade e a tolerância, acendendo-se a lâmpada do esforço próprio, mas que se não prejudique o serviço divino da ascensão, por receio aos melindres pessoais e às convenções puramente exteriores. Um lar não vive simplesmente em razão das alfaias a que o povoam transitoriamente, e sim pelos fundamentos espirituais que lhe construíram as bases. Um homem não será superior porque satisfaça as opiniões passageiras, mas sim porque sabe cumprir em tudo os desígnios de Deus. Graças a Deus. Tá vendo? São as alfaias.
E nós então estamos aqui muito contentes, calorosos, sequiosos de fazer esse culto de hoje, para podermos atender, né, as nossas aclamações de elevação. Eu vou botar aqui para saber as alfaias, para a gente não sair daqui sem saber. Alfaias é qualquer móvel ou utensílio em uma casa, no campo, objeto utilizado como adorno, enfeite, joia, que é o nosso caso. Então, as alfaias, a gente não vai se incomodar com as alfaias, a gente vai... aliás, ele fala aqui, não tem importância, não tem problema você se incomodar com as alfaias se você cumprir o teu compromisso com Deus. É o que a gente tira da página de entrada, tá? Graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, à egrégora da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite. E também aos nossos guias e protetores espirituais, anjos da guarda, que tanto nos envolvem e são os que vão realmente, toda essa egrégora, né, do Evangelho da Noite, realizar esse culto dentro dos nossos lares físicos e espirituais e dentro de nossos corpos, né? Então, que toda essa espiritualidade esteja presente e que nós possamos, Senhor, dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade. E o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Deixa eu botar essa luz aqui. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 12 de Marcos, que hoje nós vamos estudar do versículo 18 ao 27, com o título que foi intitulado pelo Pastorino, A Ressurreição, que vai ser uma outra proposta que os saduceus vão fazer a Cristo. Então vamos lembrar, eles estão vindo num ritmo de pegadinhas, tá? E eles foram ali se alternando para, como se eles pudessem enganar o Cristo, eles vão se alternando. Então cada hora é um grupo que faz um grupo diferente, mas estão todos malcomunados. Então já teve lá os discípulos próprios, começa o capítulo com os próprios sacerdotes, sumos sacerdotes, perguntando para Jesus. Depois foram os seguidores, né? Como dizer, estudantes de farisaísmo, né? Os iniciáticos, né? Os que estão se iniciando no farisaísmo, e agora chegou a vez dos saduceus. Saduceus são aqueles, né, que são descendentes da classe de sacerdotes. E chegaram os saduceus a ele Jesus, os quais dizem não haver ressurreição, e perguntaram-lhe dizendo: Mestre, Moisés escreveu-nos, sempre assim na maciota, respeitosamente, mas preparando uma boa casca de banana, né, para ver se conseguem pegá-lo. E é engraçado que isso tudo não vai servir para nada para eles, no sentido assim, eles não vão conseguir pegá-lo, ele vai sair e ainda assim eles vão tratá-lo como qualquer um. Então também, entendeu? Serviria para desqualificá-lo, mas
ele passa por todas as provas, vamos dizer assim, né? As pegadinhas, que ainda vai ter mais nesse capítulo mesmo, 12, e no capítulo, em Mateus é no capítulo 22, vocês podem ler também lá. Mas eles propõem, né, tipo assim, vamos ver se ele conhece mesmo o Velho Testamento, vamos ver se ele não dá uma escorregada agora. Mas aí ele passa e eles continuam desdenhando, ignorando. Mestre, Moisés escreveu-nos que se algum irmão morrer e deixar mulher e não deixar filho, que o irmão dele tome a mulher e suscite uma semente para seu irmão. Disseram que o Moisés botaram lá, implicaram Moisés na coisa. Mas o Moisés falou isso mesmo. Aí agora vem a cascona de banana. Havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morrendo não deixou semente. Semente aí né, uma coisa até poética, né? É a continuidade, né? O filho. Cria, né? Deixar cria. E aí não deixou. E o segundo tomou-a, como mandou lá o Moisés. E morreu. E não deixou semente. E o terceiro igual. E os 7 não deixaram semente. Isso nem parece uma coisa de Bíblia. E os 7 não... Terceiro... E os 7 não deixaram de semente. Por último de todos, também a mulher morreu. Essa família está desgraçada, né? Está fadada a não ter continuidade. Você vê que já eram 7, porque não adiantaria ter uma mulher aí no meio desses irmãos, porque a mulher ia casar com um homem e a semente, a continuidade, ia ser da outra família, a que pertence o homem. Então, já ilustrativamente, são 7 irmãos. Tá entendendo? Porque se tivesse uma mulher nessa família e que ela tivesse filho, não é a continuidade dessa casa. Ia ser a continuidade lá da família para a qual ela foi. Né, do noivo com quem ela se casou, o marido. Aí a mulher morreu. Aí agora vem a Arapuca. Na ressurreição, se a gente pensa, né, de qual deles será a mulher? Pois os 7 a tiveram como mulher. Olha só isso. Você está pensando? Você está pensando que a vida de Jesus foi fácil? Aí. E nisso eles estão fazendo a pergunta em público, tem uma cabeçada lá ouvindo. Gente que nem era do templo, não era sacerdote, nem fariseu, nem se classificava como nada. Judeus que seguiam lá o judaísmo. Na ressurreição, de qual deles será mulher? Pois os 7 a tiveram como mulher. Disse-lhe Jesus: não é por isso que vos enganais, não sabendo as Escrituras nem a força de Deus? Pois quando ressuscitarem os mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento, mas são como os anjos nos céus. Mas quanto aos mortos que se reerguerem, não leste no livro de Moisés, na sarça, como lhe disse Deus: eu sou o Deus de Abraão,
Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não é um Deus de mortos, mas de vivos. Muito vos enganais. Assim. Essa questão aqui, eu não sei, obviamente eu não posso falar desse grupo de saduceus. Mas essa questão existia mesmo entre os saduceus, até porque os saduceus não creem na ressurreição. Tá? Eles são um grupo... E é engraçado, é de onde saiu os sacerdotes. O que está acontecendo aqui, hein? Só um instantinho, que o gato... Não sei, ele fica... Eu tô aqui falando com vocês, ouvindo um barulho aqui atrás. Já sabe quem que é, né? O tal do gato. Aí, então, nesse caso, porque nas outras pegadinhas foram meio que inventadas, nem tinha essa questão. Como a pegadinha da continuidade desse estudo, nesse capítulo, a partir do versículo 28, eles vão colocar aquela parte assim, qual é o maior mandamento? A luz lá atrás não é um fenômeno de espírito não, tá? É o gato passando na frente da luz. Aí, qual é o maior prosseguimento? Você vê, eles vão engajando uma pegadinha na outra, alguma hora a gente vai acertar, ele vai cair. Alguma hora a gente vai conseguir implicar ele, pegar ele na curva. Ah, é tão espertinho, sabe responder a tudo? Então vamos ver. Você vê que eles arrumaram para o Cristo responder em cima do negócio que Moisés colocou. Então, existia o preceito, não é mandamento, é um preceito de Moisés, porque isso daí é coisa que visivelmente foi enfiada lá no meio da religião, que é uma maneira de resolver querelas. Quais são as querelas aí? De um lado é a querela da família ter herdeiro, que era um problemão, né? Família agrária é um problemão, né? Justamente, não existia amor romântico. Eu vou casar com fulano. Nossa, eu acho ele tão culto. Ele estuda, ele declama Shakespeare. Ai, nossa, ele gosta de rock progressivo. Ai, que maravilha, né? Somos almas afins, né? Amor à primeira vista. Não tem nada disso, gente. Não existia isso no mundo. É um mundo desse tamanho, né? As pessoas vivem ali meio em aldeias. Aí, tanto o garoto quanto a garota, o que ele conhece é a família dele, é o pai, a mãe, os irmãos, no máximo. Aí começa os primos, as primas, mas tudo por ali. É um mundo que você só chega onde você vai a pé. E não tem. Aí as novidades lá da outra cidade, não tem jornal, não tem nada disso. Mesmo que tivesse, ninguém sabe ler. Gente, mundo difícil. Então, essa questão aí é prática. Não, então, assim, casou. Porque o preceito não era esse pegadinho. Do Moisés não botou essa história toda, com 7 irmãos, ninguém conseguiu ter filho. Ele só dizia o seguinte, casou, aí tá lá. Aí o marido morreu e não deixou filho, o irmão, né, teria o direito, e aí já seria uma coisa até natural, não teria espanto nenhum, entendeu? Então é um outro mundo, tem que se colocar, não está falando de uma coisa absurda, não. A própria mulher já ia ficar predisposta a receber o irmão do cara em casamento. Por quê?
Porque é um mundo que a mulher não tem lugar. Se ela não tiver casada, ela está ferrada. Ela não tem quem lute por ela. Entendeu? E o homem depende também da mulher, só que aí no caso a adúltera era a mulher, não era o homem, né? E aí o homem tem mais facilidade de arrumar uma outra mulher, como é o caso de José, né? Maria era o segundo casamento de José. José já era velho para a época, né? Ele já tinha 28 anos, ou 29, ou 30, alguma coisa aí. Porque Maria já era segundo casamento. Entendeu? Aí José foi tomar lá uma outra esposa, porque era difícil. Como é que você vai viver sozinho? Não tem quando você estuda lá na escola, a família é a célula máter da sociedade. Se você decorou isso aí quando tinha 7 anos, e nem sabia o que era isso, né? Célula máter da sociedade, não tinha nem estudado célula em ciências, é o núcleo mínimo, tá? É o núcleo mínimo, que aliás hoje discute-se tanto. Só que hoje é um núcleo afetivo. As pessoas formam uma família, né? Até essa coisa, o que é família perante a Constituição? O pai, a mãe, o filho e a filha. Pelo amor de Deus, né, gente? Um espírita não pode cair nessa, ainda mais você sabendo das famílias astrais, harmônicas, espirituais. Né? A família é um grupo de pessoas que se amam e que vivem junto. Né? Você vai dizer, é o pai, a mãe, o filho e a filha. Tem um ex-BBB aí que o pai falou, não, chega. A mãe botou ele para fora, não quis assumir o dever, ele e o irmão. E o pai, ele foi viver com o pai, e depois o pai também dispensou. Isso é família? E aí do outro lado você tem a avó, que o pai e a mãe caem no mundo, a avó é que cuida dos netos, e aí a família são aqueles netos e a avó, às vezes não tem nem o avô. Entende? Mas o que é isso? Na nossa sociedade, é um agrupamento de pessoas que se consideram, que se amam e que se apoiam emocionalmente. E também materialmente. A criança tem que ser sustentada, né? Por alguém. Levada na escola, etc. Para vacinar. E aqui, o núcleo familiar, ele é funcional. Tem que ter alguém para cuidar das crianças, para cuidar da comida, para fazer a comida, para fazer o tecido, para fazer a roupa, né? Alguém que cuida da casa. E tem que ter alguém para lá de fora, o marido, que vai plantar, vai colher, quando não é grão, é o próprio tecido, né? O algodão, a juta, o linho, para fazer o tecido, vai cuidar dos animais, aí só para o consumo da família, ou para levar lá no mercado, salgar a carne de bode, para poder vender no mercado, ir lá no mercado, comprar coisas que a família precisa. Então isso aí é o homem, porque ele vai ter que levar os animais, às vezes leva vivo também, lá para onde tem o mercado. E aí ele leva, vende, negocia pelas estradas que não eram nada fácil, pode aparecer ladrão, entende? Então, geralmente, quem andava lá naquelas estradas eram os homens. Mulher andava acompanhada de homem, né? Só Maria que foi visitar Isabel. Ai, Jesus Cristo. Isso não deve ser mentira, né? Assim, não deve ser coisa metafórica. Maria avisada pelo anjo que está grávida, que a prima Isabel também está. A Isabel morava a 150 quilômetros. Maria foi sozinha, com 13 anos. Passar os últimos 6 meses da gravidez de Isabel, né? Ai, difícil a vida, tá vendo? Mas a Maria foi com aquele exército de anjos, né? Não deve nem ter tocado no... Foi volitando lá. Bom,
Então, aqui, quando Moisés prescreve isso, já é para tirar o problema. Resolve o problema da mulher que você pensa assim, coitada, né? Não, a mulher também estava querendo. Uma ou outra não queria, mas assim, se não quisesse, não pode ser devolvida para o pai. E mesmo que ela tenha irmãos, a não ser tem uns irmãos que eram bonzinhos, que ficavam, tinha boa relacionamento com a irmã, até aceitava que o caso assim, às vezes o marido morria e tinha um irmão que aceitava a irmã de volta e ela ficava lá vivendo com ele. Mas a mulher dele provavelmente devia odiar. Então, resolve o problema da mulher, resolve o problema da família. Só que os caras lá, os saduceus, que não acreditavam, não são muito adeptos de ressurreição, aí vai entrar num outro angu de caroço. Aí ele expõe, mas vem cá, aí casou com o primeiro homem, eram 7 irmãos. Aí um tomou a mulher como esposa, aí morreu sem deixar filho. Aí o segundo, aí eles colocam que os 7 desposaram a mulher, os 7 morreram, depois morreu a mulher. Bom, essa família, se isso ocorresse, ia ser tida como muito amaldiçoada. Provavelmente o problema não era da mulher, eram dos homens da família, que eram inférteis. Mas não é isso também que eles estão querendo saber, não. Estão querendo é que Jesus diga, e aí? Olha que negócio. Aí todos os segundo tomou, os 7... Na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois os 7 a tiveram como mulher. Entendeu? E aí o que Jesus responde? Né? Não é por isso, não é por isso que vos enganais, não sabendo as Escrituras nem a força de Deus? Pois quando ressuscitarem dos mortos, não se casarão, nem se darão em casamento, mas são como os anjos nos céus. Né? Aí ele fala que o Deus é o Deus de vivos e não de mortos. Aí ele lembra lá, não leste no livro de Moisés, na sarça ardente, como lhe disse Deus, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não é um Deus dos mortos, mas dos vivos. Muito vos enganais. O que ele está falando? Aí vai entrar na parte bem... Ouviram, mas não devem ter entendido muito. Assim, quando eles ressuscitarem, então assim, passou o juízo final. Quando eles ressuscitarem, né? Pois quando ressuscitarem dos mortos, nem se casarão, nem... Então, assim, ele está falando quando perder o corpo físico, quando for só espírito, porque mesmo no espiritismo que acredita na reencarnação, esse povo dificilmente ia reencarnar juntos, até porque eles não têm exatamente uma querela. Eles tiveram uma vivência, mas assim, não tem ninguém devendo nada a ninguém. Eles viveram segundo as regras da época e não tem, nem na proposição, porque isso daí eles não estão falando de alguém que eles conheceram, estão inventando uma história para Jesus cair. E aí o que acontece? Não tem dívida aí. Então não teria por que eles reencarnarem todos juntos de novo. Vão reencarnar, de repente na mesma família, um desses irmãos vai vir como filho da mulher, o outro vai vir como pai. Mas não vai ter essa questão. Então, assim, tanto lá no astral, se esse povo todo se encontrar no astral, vão estar sem o corpo físico. Né? E não é exatamente o lugar para você... vai fazer o quê? Ela é minha esposa, vamos fazer uma casinha no astral, convidar todo mundo? Né? Não é essa, nem no judaísmo, né? Que vai depender do juízo final. E além disso, assim, lá tem as pessoas que ressuscitarão e as que não ressuscitarão. Né? Então, quando ressuscitarem, né, os que ressuscitarem, então ele está se referindo assim, nem todo mundo vai ressuscitar ao mesmo tempo. Talvez nem todos ressuscitem,
Só os que tiverem evoluídos bastante, que vão fazer. Aí vem a questão da ressuscitar e reencarnar. Vamos lembrar. Deixa eu fazer um outro pontuação. Uma grande parte do judaísmo é reencarnacionista. Não é igual a reencarnação, quando eu falo sendo espírita, não eles acreditavam na reencarnação, mas não exatamente nos moldes espíritas, tá? É uma outra doutrina. Inclusive, quando isso é posto lá em site de judeu, dá briga lá entre eles, porque tem uns judeus que diz que não tem nada disso, e realmente, se você pegar lá o Velho Testamento, só você fazendo tem aquelas passagens que são dúbias. Mas o pessoal que responde lá do judaísmo diz, não, mas no Talmud, entendeu? Então lá entre eles tem um povo que diz, não é reencarnacionista, mas uma grande parte sabe que e que era reencarnacionista. Deixa de ser depois por motivos vários. Quer dizer, deixa de ser são várias linhas. Quando você fala, o judaísmo, dá a impressão que é um monobloco. É como se você falasse, o catolicismo, mas tem o católico ortodoxo grego, tem católico maronita da igreja síria, tem católico da igreja ortodoxa da Rússia, tem o apostólico romano, tem os testemunhos de Jeová. Então, mesmo catolicismo, cristianismo, não é uma coisa só. São várias linhas. O espiritismo é cristão. Quando você fala lá, também lá tem várias linhas, tá? E aí o que acontece? Os saduceus não são não acreditam em ressurreição. Mas já os outros, né, por exemplo, os fariseus são. Enfim, o que ele está querendo dizer, não importa a linha, é que quando você passa para o plano espiritual, essa questão sexual de ter um casamento e gerar filhos, gerar filhos, assim, mas para os filhos atuarem nesse mundo, existirem, tem que ter um corpo. Então, a relação sexual é tudo atendendo a ditames da matéria. São necessidades da matéria. Se você não tem corpo, está lá no astral, você não tem simplesmente não tem essa necessidade. Não tem a necessidade sensível, física, e não tem a necessidade para você criar uma alma. O seu filho, de repente, é o seu pai, né? Então, a alma já está ali, criada lá em outro momento. Não depende de um corpo, né? Depende de um corpo para purificar, para vir à Terra e purificar. Então, o que ele está se referindo é isso. E, por exemplo, nem todos vão ter esse renascimento. Então, nem todo mundo reencarna na mesma hora. E nem todo mundo, aí já indo para a ressurreição, é uma coisa difícil, que alguns judeus acreditam na ressurreição, e os católicos também, me parecem, porque é no mesmo corpo. Tanto é que a ressurreição de Lázaro, aquilo era um ritual que fazia uma analogia metafórica com a pessoa dormir para esse mundo, morrer e voltar depois, tá? Mas isso é ressurreição, que fica confuso na cabecinha desses antigos, né? Os egípcios tinham a mesma concepção, por isso conservavam o corpo. Meu Deus, não pode deixar degradar não, porque vai voltar aí nesse mesmo corpo. Você vê que as civilizações, elas já vão reciclando. Isso chega no Ocidente, a questão do zumbi. O zumbi é a pessoa que volta, revive no mesmo corpo, mas o corpo já está se decompondo. Olha a confusão que isso faz. Tá? Então, na verdade, estão querendo aludir à reencarnação. E nessa questão da resposta do Cristo, ele está lá adiante. Assim, quando forem purificados, que não tiverem nem mais corpos, ou quando estiverem no plano astral, nem tem isso.
né, não vão se casar, nem se darem em casamento. Não vai ter isso. E ainda fala, são como os anjos, que é ele puxou o ensinamento que era factível a eles, né? Que os tocava no coração. Então, aí ele fala, quando ele suscita, né? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele está falando, mas o Deus é Deus de vivo. Então, assim, esse povo todo está vivo. Não é um Deus de mortos. É essa alusão que ele faz. Então você vê que aí nesse item está contido muitas coisas. O modo de viver antigo, e isso é uma coisa milhares de anos antes de Cristo, pelo menos uns 1000, que vem lá esse preceito através do anjo, né, da voz, da sarça, que a gente sabe que não foi o Deus propriamente dito direto, né? Então, nesse momento, vamos nos colocar confortavelmente nas nossas cadeiras, nas nossas camas, de preferência num lugar que vocês não durmam, para poder acompanhar o mantra e receber esse passe fluídico terápico das mãos dos seus espíritos anjos guardiões, espíritos protetores, da falange de Francisco de Assis, da equipe do Evangelho da Noite, tá? Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio divino das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos ainda inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção, forças para manter a vigilância e disposição
para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças a Maria Mãe Santíssima, ao nosso patrono São Francisco de Assis, a egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, e graças também aos nossos guias e protetores espirituais, anjos guardiões, que tanto nos envolvem, nos abraçam e nos conduzem hoje e sempre. Queremos aproveitar para rogar o envolvimento de Gaia, o planeta Terra, vivo, com sua alma e com suas particularidades. E essa energização de Gaia, para que possamos, Senhor, fazer essa transição planetária da maneira mais sutil possível. Senhor Jesus, que possamos também, Senhor, mandar um quanto de energia para essa humanidade encarnada e desencarnada e para a saúde, dessa humanidade, para que essa humanidade possa fazer a sua transição, auxiliar a transição planetária. E o envolvimento em especial, Senhor, de todos esses líderes mundiais, os líderes políticos, os líderes de grandes volumes de matéria, de corporações, e principalmente os líderes religiosos, assim como todos esses irmãos que são religiosos, se dizem religiosos, que seguem alguma coisa, algum avatar, e o envolvimento de todos aqueles que não seguem avatar nenhum. Que nós possamos enviar esse quanto de energia para todos esses irmãos. Jesus o Cristo, dá-nos a oportunidade, Senhor, de vibrar durante 25 a 30 segundos por todas aquelas causas, demandas nossas. Vamos fazer esse silêncio para fazer essa mentalização. Senhor Jesus Cristo, dá-nos a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Dá-nos uma excelente semana.